Olá, como vai? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a função contar ponto vazio no Excel. Como você já deve imaginar, né, ela faz uma contagem de células vazias dentro de um intervalo de dados. Ou seja, ela me retorna, né, a quantidade de células que não tem nenhum valor preenchido, independentemente do tipo de valor, independentemente se for texto, número, valor lógico, data, hora, ok? Então ela vai me retornar a quantidade, né, de células vazias. Aqui eu estou utilizando o mesmo exemplo que eu utilizei em alguns outros vídeos, né, passados sobre funções de contagem. Então eu já cheguei a explicar um pouco sobre a função contar ponto valores, né, que conta a quantidade de valores, a função continuum, que conta a quantidade de números, e agora a gente vai utilizar a função contar ponto vazio para contar quantas células estão vazias. Nesse primeiro exemplo, tá, a gente vai mexer com essa parte aqui, ó, de pendentes. Então aqui novamente a gente tem uma reforma aqui, uma tabelinha de uma reforma, né, de um salão de festas, o nome da pessoa que confirmou a contribuição, tá, e os valores aqui do lado, sendo que algumas pessoas ainda não confirmaram esses valores, certo? Então a gente tem o número de participantes e o número de confirmados, ou seja, pessoas que já deram valor para essa reforma, né? Elas confirmaram a participação e já deram valor, ou seja, esses valores já estão confirmados. Os pendentes são justamente os valores que faltam, né? Então a quantidade de pessoas ainda que não contribuíram com valor algum. Certo? Então, a gente vai ver essa última parte aqui e eu também vou te mostrar um exemplo 2, né, em que a gente pode utilizar essa função dentro de uma espécie aqui de rifa, por exemplo, para você contar quantos lugares ainda estão faltando na sua rifa. Joia? Então vamos lá para a reforma aqui, né, que é nosso primeiro exemplo. É claro que aqui a quantidade de nomes pendentes, né, a gente poderia fazer através de uma subtração, né? Então eu tenho 14 participantes e só 10 confirmados, então significa que eu tenho 4 pendentes, né? Eu simplesmente poderia fazer a subtração. No entanto, eu quero mostrar justamente a função contar ponto vazio para você, que a gente vai utilizar aqui dentro, tá? Então, a contar ponto vazio é muito simples, tá? Contar ponto vazio, não esqueça do ponto vazio, do ponto, né, no meio. E a gente só vai colocar o intervalo aqui e o Excel vai fazer essa contagem, tá? Então vamos supor que o intervalo seja esse aqui. Vamos supor não, realmente esse aqui, porque nós queremos contar aqui quantas células estão vazias, ou seja, justamente as pessoas que não deram, a quantidade de pessoas que ainda não deram sua contribuição, joia? Fechar parêntese aqui, e agora a gente tem o número 4. Perceba que eu me refiro às células vazias. Se eu chegar nessa célula aqui e digitar um espaço, por exemplo, tá? Perceba que agora a minha quantidade de itens pendentes é 3. Então, o espaço não é considerado valor vazio, tá? O espaço é um caractere, ok? Ele deve ser considerado, tá joia? Então, aqui, número de pendentes é realmente o número de quantidade, é realmente a quantidade de células que estão totalmente vazias. Só que aqui a gente tem um porém, né? Nos outros exemplos eu te ensinei a como utilizar as colunas inteiras, né? Caso eu venha adicionar mais pessoas aqui com o passar do tempo. A questão da contar ponto vazio vai contra essa lógica, porque se a gente for utilizar a coluna inteira, ela vai retornar todas as outras células que estão vazias, né? Em todas as células, né? Observando todas as células dessa coluna, o que retornaria um resultado aqui completamente diferente do nosso propósito. No entanto, há uma maneira de contornar isso, fazendo uma contagem condicional de células vazias, mas não é o propósito desse vídeo. Eu vou trazer um outro vídeo para a gente explorar essa possibilidade, de modo que você só vai contar a quantidade de células vazias desse intervalo aqui que você realmente vai utilizar, independentemente de quantas células você vai utilizar, e o Excel vai fazer esse cálculo automático, porque ele vai identificar automaticamente, tá? Quantas células aqui você está utilizando para a sua tabelinha, e ele vai saber ignorar aquelas células vazias que não estão sendo utilizadas para o registro dos seus dados, tá? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Quando ele sair, quando ele estiver no ar, você vai encontrar o link dele aí na descrição do vídeo também. Então vamos agora ao nosso segundo exemplo da rifa, tá? Só que aqui, basicamente, é o que a gente já fez, tá? Então não há nenhum segredo. A diferença é que aqui o nosso contar vazio vai abranger uma quantidade maior de células, tá? De diferentes linhas e colunas, não apenas uma coluna como a gente viu anteriormente, tá? Então o nosso intervalo vai de B2 até H16, para compreender todo esse intervalo aqui. Fechar parêntese e tenho 77 itens a preencher. Ou seja, se eu chegar aqui, por exemplo, e digitar um novo nome aqui, Túlio, agora eu tenho 76 células sobrando, ou seja, 76 espaços vagos na minha rifa.
Bastante simples nessa função, como sempre, aí na descrição do vídeo você encontra o link para download desses arquivos, caso você queira praticar aí no seu Excel, e mais para frente a gente vai utilizar a função contar ponto vazio em outras situações um pouquinho mais dinâmicas, né, fazendo uso dela em formatação condicional e também em conjunto com outras funções, formando fórmulas um pouquinho mais complexas, tá? Então esse vídeo aqui é um vídeo introdutório para você mais ou menos entender como ela funciona. Ok? Caso tenha dúvidas, observações, de algumas dicas importantes, só deixa aí nos comentários, tá joia? Te vejo então numa próxima aula. Até mais!